Ah! Vamos! Caralho! Vamos, ele foi, porra! Ele foi! Bom, temos a lista, nada muito surpreendente. A gente tem no gol principalmente o Everton, que é uma baita de uma surpresa, não levou nem o Hugo, nem o Bento. O que, bom, eu esperava que não levasse o Bento pelo que ele fez no Al Nassr essa semana. O Hugo eu acreditava que podia ir por uma questão de pênalti, mas agora, nesses últimos dias, surgiu o nome do Everton. Eu não esperava nem ver ele na pré-lista, quanto mais na lista final, mas tá aí. Os 3 goleiros da última Copa repetiram. Aí na zaga, como a gente esperava, 9 zagueiros: Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibanez, Léo Pereira, Marquinhos e Wesley. Justo, eu vou fazer a escalação daqui a pouco, eu vou tentar montar qual que vai ser o time do Brasil. Eu não gosto da convocação de Danilo e de Alexandro, principalmente, porque o Danilo não joga no Flamengo, e quando joga, por exemplo, no último jogo foi expulso. O Alexandro também tá numa fase ruim. E fora isso, eu esperava o Thiago Silva, mas eu aceito. Eu acho que o Léo Pereira vai fazer a parte dele, se for necessário um zagueiro com o pé canhoto, então de boa. O Ibanez vai fazer essa de lateral direita. No geral, defensores, beleza. Meio-campistas, tirou o Andrei, que era o que eu esperava pra entrar o Neymar. E eu não esperava que ele ia realmente tirar o João Pedro. Veio com o Endrick, que pra mim, pô, melhor nome é o do Endrick. O nome Endrick é muito forte pra essa seleção. Gabriel Martinelli, Igor Thiago, que também vem bem no Brentford, então acho que merecia. A dúvida minha pessoal era entre Igor Thiago e o Pedro. Eu prefiro o Pedro, mas o Igor Thiago merecia mais. E por merecimento, eu acho que é justo, é totalmente justo. O Luiz Henrique, pô, nome importantíssimo da seleção, talvez até titular. Matheus Cunha, também provavelmente titular. Aí vai entrar o Neymar, que a gente vai falar daqui a pouco sobre como pode jogar. Neymar que, pô, ele tinha que ir. Eu falei aqui várias vezes aqui no canal se devia ir, se não devia ir, mas pra mim tinha que ir. É o maior nome do Brasil nos últimos 15 anos. Ele tava implorando pra jogar a Copa do Mundo em todos os países. Esse cara ia ser convocado, não ia ser nem dúvida. E aqui ele foi uma dúvida. Eu sei que tá num momento ruim, eu sei que viveu momentos ruins. O ciclo dele foi horrível, vai até sair vídeo no canal falando sobre isso. Mas, cara, ele tem que ir até por merecimento, por tudo que ele fez na carreira. É um prêmio pra carreira dele. A gente lembra de Portugal, o próprio Cristiano Ronaldo esse ano. Tem que ir porque lá tem uma escassez muito maior na posição, que não tem aqui no Brasil. Se o Cristiano tivesse nessa mesma situação pedindo pra ir, com certeza ele iria em Portugal. Se o Messi tivesse nessa mesma situação na Argentina pedindo pra ir, ele iria na Argentina. Então eu acho totalmente justo a ida do Neymar. Chegou bem fisicamente e ele vai ter muito tempo pra treinar com o Ancelotti agora. E eu acho que o Ancelotti até, pelo que ele fez com o Neymar, por essa trajetória toda de conseguir colocar ele numa zona de conforto, numa zona de desconforto, na verdade, de sempre ter que se provar, de sempre ter que melhorar, ele vai chegar na melhor condição que ele poderia chegar. Ele poderia chegar melhor? Poderia, se não tivesse ido pro Santos, se tivesse tomado decisões diferentes na carreira, se não tivesse ido pro Al Hilal, se não tivesse machucado o joelho, que infelizmente aconteceu, não é uma decisão, mas levou o Neymar. Aí Rafinha e Vini Júnior, beleza, e Ryan é uma baita de uma opção. Eu sempre falei aqui que eu queria personalidade. Veio com o Endrick, que é personalidade, veio com o Luiz Henrique, que é personalidade, Neymar, que não precisa nem falar, e veio com o Ryan por último, que, cara, eu achei uma baita de uma lista. Eu consigo cogitar aqui, vamos lá, os nomes que eu considero ruins aqui. Ou ruins não, né? Não vou dizer ruins, porque são jogadores que têm suas funções, têm sua utilidade, mas são nomes que eu não considero que poderiam ir, que tinham melhores. O Everton no gol. Eu acho que não tá na melhor fase da carreira dele. Saiu do Palmeiras ano passado pra ser reserva, só que a gente não pode contestar o nível do Everton. É muito bom goleiro. Alexandro e Danilo, eles foram mais contestados na outra Copa, mas eles chegam muito pior nessa. O Alexandro, eu considero que, pô, beleza, lateral esquerda a gente não tem muita opção, e a gente realmente não tinha, então eu entendo mais do que o Danilo. O Danilo não joga no Flamengo, o Danilo é reserva do Flamengo. Agora ganhou um pouco a posição, beleza, mas não é um cara tão confiável assim dentro de campo, fora de campo é outro papo. E eu preferiria que se fosse pra essa liderança, que fosse o Thiago Silva. Essa é a minha opinião, eu preferia que fosse o Thiago Silva. Mas fora isso, beleza. Aí, vamos lá. Eu separei aqui 3 escalações que o Brasil pode levar, porque a gente tem que imaginar como vai ser a Copa, né? E, cara, eu não imagino que o Neymar vai ser titular não, tá? Eu acho que o Neymar não deve ser titular, e nem deveria ser titular, porque ele não trabalhou no ciclo inteiro, o Ancelotti não sabe o que esperar do Neymar ainda. E aí, a escalação que eu montei aqui, vamos lá, vou botar na tela agora também pra vocês. Ó, vem de Alisson no gol, que tem que se recuperar, tá? Porque ele é nosso melhor goleiro. Eu acho que a convocação do Everton, pensando que o Bento tá numa fase de sem confiança e o Ederson fez um ano ruim, eu entendo a convocação do Everton pela experiência, mas o Alisson tem que voltar, tem que ser o titular, tá? Ele tá aqui por causa disso. Aí a gente vai pra linha de trás, com o Douglas Santos, que, bom, é o jogador de confiança do Ancelotti, e o Alexandre também tá mal, então realmente não vejo outra saída. Magalhães, Marquinhos pra poupar tempo, não vou nem falar, não vou gastar pergunta. E na lateral direita vai ser o Ibanez, porque ele vai usar essa linha defensiva mais defensiva possível para poder liberar os 4 da frente, que ele vai provavelmente jogar no 4-2-4, gente. Ele fez todo o ciclo jogando no 4-2-4 e vai ser assim. Perdeu o Estevão, perdeu o Rodrigo, mas vai jogar no 4-2-4 ainda. Aí no meio campo, Casemiro e Bruno Guimarães, sem dúvidas.
é o movimento correto. E aqui, tá no 4-2-4, tem 4 atacantes na frente, mas o Martinelli, ele vai fazer muito esse corredor aqui. Por quê? Porque o Vinícius Júnior é um jogador que defende muito menos, ele tem uma entrega defensiva muito menor. Então ele vai ocupar esse espaço aqui, jogando como um atacante, porque no Real, na melhor temporada dele, em 24, ele jogou como atacante, então ele vai seguir jogando ali. Matheus Cunha, ele não vai ter a mesma função do Vinícius, porque o Vinícius não tem tanta obrigação defensiva. O Matheus Cunha vai ter um pouco mais, então o Matheus Cunha vai ter que descer pra cá e fazer esse meio campo como um camisa 10 e podendo aparecer também como um falso 9, então é importante o Matheus Cunha tá bem nessa Copa. O Matheus Cunha é uma peça fundamental para o Brasil, tanto se ele jogar nesse esquema quanto em outros esquemas. Então o Matheus Cunha é um jogador que pode ser muito versátil, pode jogar de 9, pode jogar de 10. Então a gente precisa que o Matheus Cunha vá bem. O Vinícius Júnior vai fazer mais esse papel da velocidade, das arrancadas e vai ficar um pouco mais solto, mais livre taticamente, enquanto o Matheus Cunha vai ter mais obrigações táticas e muito importantes, tá? E o Rafinha no lado direito, infelizmente, porque eu preferia que fosse um Rafinha por dentro ou talvez o Rafinha mais centralizado, só que infelizmente a gente perdeu o Estevão, então o Rafinha provavelmente vai começar a Copa no lado direito. Já jogou no lado direito, não é a melhor dele atualmente, mas eu considero totalmente certo. Então eu acho que essa é a escalação do Brasil pra começar, provavelmente pro amistoso contra o Panamá, pro outro amistoso que vai ter. Eu acredito que o Brasil vai jogar dessa forma, mas, porém, entretanto, todavia, eu separei outro esquema pra gente aqui. O outro esquema que eu tenho, vamos lá, deixa eu mostrar aqui também. Tem que pôr, vamos lá. Alisson no gol, continua. Aí eu fiz uma troca aqui pra jogar com um lateral mais ofensivo, um lateral que avança mais, que cobre mais esse espaço, que é o Wesley. Então eu gostaria que o Wesley jogasse, não gostaria de ver o Ibanez ali, porque eu não acho o Ibanez... Eu acho ele confiável, mas não acho tão confiável. E se a gente tiver que fazer uma alteração num jogo com o Ibanez, é o Danilo. E eu não acho que ele confia no Danilo. Então eu prefiro que fosse o Wesley começando aqui. Douglas Santos é o de confiança dele, Marquinhos Magalhães poupa tempo. Aí no meio campo, pelo que vem jogando o Danilo, eu até acho que ele merecia ser titular desse time, acho que disputa com o Bruno Guimarães, acho o Bruno melhor, então o Bruno vai começar jogando, mas eu vejo esse meio campo muito funcional, porque o Casemiro marca muito bem e também tem a saída de bola pra achar o Vini Júnior, pra achar o Rafinha, o Bruno Guimarães consegue atacar essa caixa aqui, mas também aparece nessa caixa aqui, é um jogador que consegue fazer enfiada de bola, consegue defender e consegue entregar taticamente pros dois lados, e também é um líder nato. Enquanto o Danilo, a gente vê como ele pisa na área, a gente vê como ele chega lá na frente e ele faz as 3 no meu campo. Ele joga de 10, joga de 5, né, de volante e joga de 8. Ele vai ser um 8 nesse esquema que eu montei e eu gostaria muito de ver ele nessa função. Eu gostaria muito de ver o Brasil jogando num 4-3-3 assim, porque assim a gente consegue liberar mais o Vinícius na frente, a gente tem o Matheus Cunha ainda fazendo esse falso 9, a gente faz um losango no meio campo que ficaria bem legal e deixa Rafinha e Vini. Por que eu pensei nessa escalação? Porque é exatamente o jeito que o Real Madrid jogava com o Ancelotti em 24. Ó, pensa assim, o Bellingham é o Matheus Cunha aqui, que pode descer por dentro, que pode ser um 10. O Rafinha seria o Rodrigo do Ancelotti, que o Rodrigo não vai infelizmente, e o Vinícius Júnior vai ser o Vinícius Júnior. Por isso que eu pensei. Aí você pensa aqui, Casemiro, óbvio, não tem a qualidade de passe do Toni Kroos, mas o Kroos não tem a qualidade de marcação do Casemiro. A gente tem aqui um Tchouaméni e um Valverde, que a gente trocou pelo Bruno Guimarães e pelo Danilo. E assim a gente tem um esquema bem espelhado do que o Brasil jogava com o Real Madrid. Eu gosto muito desse esquema, eu gosto até mais que do 4-2-4. Não acho que o Brasil vai usar esse? Não. Pode usar em algum momento? Sim. Então, eu penso que o Danilo pode ganhar essa vaga, pode ser um cara importante na Copa, e é um cara que jogou muito bem quando jogou e tem personalidade, pensando na personalidade. Aí, pra segundo tempo, você pensa que, pô, o Matheus Cunha não tá bem, a gente tem a alternação com o Igor Thiago, que vai entrar, vai fazer a 9, aí pode colocar o Endrick, que é outra função, que é um cara que tem mais estrela, que consegue chegar mais, que consegue fazer outras coisas. Aí Rafinha no lado direito, você tira o Rafinha, você põe um Ryan inteiro no jogo, você põe um Luiz Henrique inteiro no jogo, porque eu penso pelo menos que o Rafinha, como é um jogador que tem essa versatilidade, pode cair mais pra dentro em um jogo, pode ser que um jogo ele saia, pode ser que entre o Luiz Henrique aqui, que no segundo tempo vai ser muito importante. Eu acho até que o Luiz Henrique pode ser um Denilson dessa Copa, que vai entrar sempre, que vai estar sempre incomodando. E o Vini do outro lado é o nosso grande jogador, é o jogador que vai ter que mostrar nessa Copa, porque ele tem que mostrar nessa Copa, ele tem que ser o grande nome dessa Copa. É a função do Vinícius nessa Copa, e a gente vai ver ele fazendo isso. Mas, a gente tem um nome que eu não citei até agora, porque eu falei de Ryan, falei de Endrick, falei até de Igor Thiago, falei dos titulares, mas tem o Neymar. E aí a gente tem que olhar a outra escalação que eu montei pra tentar ver como fica o Neymar. Ó, vamos lá. Eu abri aqui, acho que vai até entrar invertido, quer ver? Tá. Tá invertido, mas tudo bem. Porque assim, o Neymar, ele mudaria o esquema. Eu não acho que o Neymar vai se encaixar nesse 4-2-4 da forma que a gente espera que ele jogue, tá? Ele pode até jogar no lugar ali do Vinícius, e aí o Vinícius vai pra esquerda, só que eu não sei se o Vinícius vai ter caixa pra fazer esse lado esquerdo, assim como o Martinelli faria, assim como outros jogadores fariam e defensivamente ajudaria. Então, caraca, não abriu ainda, peraí. Vamos lá. Alisson no gol, como sempre, a linha de trás eu voltei o Ibanez pra esse esquema aqui, porque
por ser um esquema que vai ter o Neymar e o Vinícius Júnior, eu prefiro ter um lateral um pouco mais defensivo que o Éder. Aí Casemiro e Bruno Guimarães, mais defensivamente. Ainda é um 4-2-4, mas eu tô pensando nesse 4-2-4 mais como um 4-2-3-1, tá? Porque a gente coloca o Rafinha do lado direito, o Vini do lado esquerdo, que eu acho bem perigoso por questões de dele não ser tão bom defensivamente, mas aí a gente pode passar o Matheus Cunha pro lado e entrar com outro jogador, ou pode ser ele mesmo, e passar o Vini pra frente. Só que nesse esquema, por que eu escolhi assim? Porque o Matheus Cunha tem habilidades de um camisa 9, ele consegue ser um camisa 9, óbvio que não exatamente de ofício, mas consegue fazer, e ele consegue fazer essa função defensiva aqui. E aí, essas dois aqui vão poder trocar bastante. Pode ser também um Paquetá aqui que troque bastante com o Neymar, pode ser outro jogador que troque bastante com o Neymar, porque na hora que tá com a bola, o Neymar volta, faz a armação como um 10, e na hora que tiver sem bola, o Neymar não tem como ter tanta obrigação defensiva. Eu até acredito que ele vai se entregar ao máximo, ele vai fazer o máximo que o Ancelotti pediu, o que ele precisar fazer, ele vai fazer. Só que não tem como garantir que o Neymar vai ser esse cara que defensivamente vai entregar tanto. Então, eu prefiro que ofensivamente ele volte aqui e jogue como um 10 ou até pelos lados, se for o caso, ele troque bastante. Esse ataque tem muita função de troca, porque o Rafinha consegue fazer várias funções. O Vinícius Júnior, se precisar trocar com o Neymar, também troca, mas eu não espero que isso aconteça. Eu prefiro o Vini mais no lado esquerdo. E o Matheus Cunha e o Neymar, esse sim é a grande mudança desse time. Eu não acho que o Brasil vai começar assim, eu acho que o Brasil vai começar com aquele primeiro esquema. Só que se o Neymar for ganhar posição, pra mim, esse seria o melhor jeito. Óbvio que o Ancelotti tem o pensamento dele, tem o jeito dele de jogar. E vocês colocam também aí nos comentários qual é a escalação que vocês escolheriam, porque o Brasil tem muitas formas de jogar, tem muitos jogadores diferentes. Gostei muito da convocação do Endrick e do Ryan, porque entrando no segundo tempo, ainda mais com o Luiz Henrique, é um time muito forte mesmo. A gente olha a zaga com Marquinhos e Magalhães, muito bons. Tem o Léo Pereira que é a opção do lado esquerdo, mas eu acho que se precisar do Léo Pereira, eu acho que não vai precisar do Léo Pereira, pensando assim, mas o terceiro nome deve ser o Bremer. E eu tenho só a minha preocupação real mesmo nessa seleção é só lateral direita, principalmente lateral direita. Caraca, acabou a luz, mas eu vou continuar, tá? Eu vou continuar. Será que eu tenho outra luz aqui? Toma, tá bom, chega aí, vai, vambora. Caiu a luz, mas voltamos. Pra lateral direita, eu acho que eu tenho grande problema com o Ibanez, tá? Eu não confio no Ibanez. Eu confiava no Militão. Eu não confiava no Danilo, mas ele vai. E o Wesley, eu tenho minhas dúvidas defensivas, mas ofensivamente eu confio nele. O Ibanez, eu não sei, eu não tenho tanta experiência com o Ibanez, vendo o Ibanez jogar. Então, é minha grande dúvida. A do lado esquerdo, Douglas Santos, beleza. Acho que teve experiência aí jogando na seleção. Não acho que é um cara que vai chegar num jogo grande e vai representar. Eu tenho bastante medo, tenho bastante desconfiança dele, mas eu tenho mais desconfiança do Ibanez porque eu vi menos do Ibanez. E os dois também não tem tanta alteração pra fazer. O Alexandro não vejo numa grande fase e o Ibanez também. Agora, é ver o que vai ser, é ver o que o Ancelotti vai fazer, porque o Brasil fez um ciclo bem ruim, inteiro, bem ruim. Ele chega com várias dúvidas pra essa Copa, mas ele chega com várias dúvidas boas também, porque ele tem jogadores que não jogaram, como é o caso do Neymar. Ele tem diferentes funções que ele consegue montar. Esse meio campo dele tem 5 nomes, mas tem várias formas de jogar ali. Tem o Casemiro, tem o Bruno Guimarães e tem o Danilo. O Danilo e o Bruno Guimarães conseguem fazer as 3 facilmente no meio campo. E tem o Paquetá que também consegue fazer mais de uma. Isso é muito importante. Aí Matheus Cunha é muito versátil, Rafinha é muito versátil, tem Ryan, tem Endrick, tem Luiz Henrique pro segundo tempo. É uma boa seleção, apesar do ciclo ruim, é uma boa seleção. Dá pra acreditar que o Brasil vai bem. Agora é esperar. Tô ansioso pra caramba, nossa senhora. Fiz esse vídeo correndo pra vocês, então é esperar o que vai acontecer. E cara, me diz aí se vocês gostaram desse vídeo menos editado, mais conversado mesmo. Eu mostrando mais ou menos o que eu penso da seleção. E na Copa, pô, cara, que ansiedade, meu Deus do céu. Mas enfim, deixa aí nos comentários o que você achou dessa convocação. Se você gostou, pra mim, pô, queria o Thiago Silva, mas achei perfeito. Levou o Neymar, levou o Ryan, tá demais. É isso, valeu rapaziada. Agora é na Copa, tamo junto.